A paz, igreja. Livro de Ageu, versos de 1 a 11. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes, vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz ver a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Eu queria convidá-los para manter o texto sagrado aberto, amém? Quem tiver Bíblia, por favor, mantenha a escritura aberta. Quem porventura não tenha a escritura em si escrita, mas pode se ater aqui à projeção, Romário, por favor, em nome de Jesus, amém? Amados, eu queria nortear a minha fala, minha breve exposição, minha breve homilia, com essa frase que eu queria que tivesse gravada em sua mente. Diga: Deus exige prioridade. Vamos juntos? Deus exige prioridade. Por que seria tão enfático, tão incisivo em dizer que Deus exige prioridade? Porque Deus, na condição de Deus, Ele é mais do que justo exigir das suas criaturas prioridade e exclusividade. Amém? E o que a gente vê na narrativa de Ageu é um povo andando segundo a sua própria vontade, buscando os seus próprios interesses. E Deus, de certa forma, Ele deixa o povo andar mediante o seu bel prazer. Porém, Ele vai exigir de mim e de você as decisões que nós haveremos de tomar em nossas vidas. E se a gente vê aqui o texto, meus queridos, a gente vê um povo que de fato dizia: não há tempo de se fazer a obra de Deus, não há tempo de se fazer a reconstrução do templo de Deus, mas não havia tempo para Deus, mas havia tempo para os seus próprios interesses. E o que a gente vê hoje não é diferente. É nós labutando, criando, como é que diz? Correndo para o nosso bem-estar,
esquecendo de priorizar as coisas de Deus. Vocês verem que numa época de pandemia como essa, por mais difícil que venha a ser o trabalho de vocês, se trabalham na linha de frente de uma saúde, se vocês trabalham em um comércio, a gente não vê o crente chorando ou deixando de chorar, deixando de ir para sua atividade de trabalho, não é isso? E quando a gente se trata na coisa da igreja, as pessoas já botam dificuldade, já botam uma certa barreira. Eu sei que cada um da gente tem que ser precavido, e o intuito que a gente está fazendo é ser precavido aqui, dentro das limitações nossas, sim. Mas vamos ver, será se a mesma forma que eu ponho empecilho para vir para a igreja, eu ponho para comprar um remédio na farmácia? Será que seria muito mais fácil eu pegar Covid numa farmácia, num hospital, num supermercado, numa feira, num templo como esse? Que aqui a gente está muito mais organizado. Eu só quero dar exemplo aqui a vocês, o quanto eu e você, nós juntos, não priorizamos a Deus. Quer ver outra prova? Será se nós contabilizássemos o tempo que nós ficamos na internet, o tempo no WhatsApp, seria maior do que o tempo que a gente gasta em oração? Eu creio que nenhum da gente investe tempo muito mais em oração do que no WhatsApp. Por sinal, nós investimos muito mais nas mídias sociais do que propriamente diante dos pés do Senhor. E aí eu poderia fazer outras comparações. Exemplo, será que a gente diz que a gente não tem condição, coragem de dizer que eu vou ofertar à igreja com certa quantia, mas quando é uma coisa na gente, a gente vai lá, quando não tem dinheiro, como eu digo, bota em 15 vezes no cartão, em 12 vezes, em 10 vezes, a gente compra, porque a gente tem aquilo como prioridade. Eu quero dizer a você que eu e você, nós juntos, temos que dar prioridade às coisas de Deus. Amém? Priorize Deus acima de qualquer outra coisa na sua vida. E é isso que de fato o profeta Ageu nos exorta nessa noite, através da gloriosa palavra do Senhor. Ele exorta a mim e a você a ter o compromisso de vivermos priorizando a Deus. E aí eu queria pensar com vocês que quando não priorizamos a Deus, o muito se torna pouco. Pode ter uma certeza disso. Você não importa, eu conheço pessoas que ganham 10 mil reais, mas vivem como ganhasse 1.000. E tem pessoas que ganham 1.000 reais e vivem como se ganha 10 mil. Uma das frases que eu nunca esqueço, dizia: não importa o quanto você de fato ganha, importa o quanto você gasta. E muitas das pessoas estão gastando e vivendo numa intensa consumismo desenfreado, e aqueles que muitas vezes ganham, mas são tão amarrados e avarentos que nem come bem, nem investe bem, nem tem uma viagem, nem tem uma casa que preste, não tem um carro que preste, porque vive simplesmente para acumular e não para desfrutar. O dinheiro dele, na verdade, não é o seu servo, é o seu Senhor. Mas eu quero dizer uma verdade aqui a vocês, meus queridos: eu e você tem que priorizar as coisas de Deus. Eu estava analisando, quando eu me decidi, há mais de um ano atrás, a sair da direção do colégio estadual em Santa Luzia, se eu vou sair porque eu creio que o meu Deus é um Deus de provisão. Eu creio que vai ter uma base significativa na minha receita, mas eu entendo que Deus é o Deus da minha provisão. E eu dizia a Marlene hoje e a Paulinho: estou vivendo financeiramente melhor de que quando estava na direção. Eu quero dizer a você que Deus é o Senhor da sua provisão e da minha provisão. Eu quero que quando eu destinei a morar numa casa própria, eu comecei do zero, eu comecei com coragem. Irmão Edmilson sabe muito bem da minha labuta, Jorge sabe muito bem do meu desafio. Quando eu comecei todas as coisas nessa igreja, e por onde passei, comecei do zero, mas acreditando que eu tinha que dar prioridade àquele que de fato é mais do que a provisão. Ele é o provedor. E se você, crente, quer ter vitória na sua vida, dê prioridade ao Senhor. Amém, amados? Ah, pastor, mas eu conheço muitos ímpios que são prósperos. Mas essa palavra é para o crente. E a maior prosperidade que nós devemos ter não é a prosperidade de cunho financeiro, econômico, mas a prosperidade de ter paz, meus queridos. A prosperidade de que quando os nossos olhos fecharem, nós estaremos na glória com o Senhor.
Isso é o maior de todos os tesouros, lembrando que enquanto estivermos peregrinando nessa terra, nós haveremos de ter a provisão desse Deus tremendo e profundo. Amém? E aí, meus irmãos, é nessa perspectiva que eu queria dizer a vocês, que quando de fato nós priorizamos a Deus, não priorizamos a Deus, o muito se torna pouco. Vamos repetir comigo? Quando não priorizamos a Deus, o muito se torna pouco. Quer ver esse exemplo? Verso 6, por favor, Romário. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Olha aqui o contraste entre o muito: solta muita semente, mas tem pouco fruto. Vocês semeiam muito e colhem pouco, mas não chegam a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeito. Põe a roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para colocar num saco furado. Meus amados, dê prioridade a Deus, dê exclusividade a Deus, faça com que Deus tenha primazia na sua vida. Provérbio é claro em dizer que Deus ama o que dá as primícias. Deus não quer resto da minha vida. Nós queremos dar o resto do tempo, nós queremos dar o resto, tudo que a gente só quer dar as coisas, meus irmãos, que de fato já não se presta mais. Eu estou usando peça de roupa aqui que eu ganhei, e eu quero dizer uma coisa aqui a vocês, que eu tenho que dar coisas ao irmão Edmilson, que ele possa usar. Não dá o rasgado, não dá o quebrado, não dá o que não presta. Você entende isso, meus irmãos? Eu quero dizer, se você quer ser um crente abençoado, dê o que você gostaria de receber. Eu tenho ensinado isso a vocês, não sei se têm absorvido isso, mas eu tenho ensinado isso à igreja. Eu tenho ensinado que quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Quando nós damos prioridade a Deus. Agora tem crente miserável, tem crente mão de vaca, tem crente que só quer dar o bagaço e vai ganhar só o bagaço mesmo, porque é a lei da semeadura. Se você quer bênção na vida do outro, abençoe. Amém? Se você quer receber uma palavra, se dispõe a dar uma palavra. Ah, pastor, eu não sei pregar. Você sabe muito bem pegar o seu WhatsApp, pegar uma mensagem e mandar para alguém que está depressivo, alguém que está angustiado, alguém que precisa de uma palavra. Como eu visitei uma determinada pessoa, uma família hoje, que está com ciá no estômago. Eu não tenho dinheiro, mas no mínimo eu poderia ter uma palavra e chegar no ombro daquela pessoa e dizer: Deus é capaz de fazer um milagre na sua vida. Irmãos, nós precisamos mais do que nunca entender isso. Só que a gente tem uma perspectiva, sabe de quê? De crente semelhante ao mar morto. O mar morto, diz a história, diz a geografia, que é um mar que simplesmente ele não dá água, ele só recebe água, ele só absorve água. Agora é um estado tão miserável, tão deplorável, que o mar morto está secando, porque ele é um indivíduo, ele é um lago que simplesmente obtém a água, mas ele não distribui a água, ele não repassa a água. E tem crente que venha a nós o vosso reino, ele não consegue ser bênção para a cidade, ele não consegue ser bênção para a sua igreja, ele não consegue ser bênção para o seu vizinho, e ele quer ter bênção. Você não terá bênção se antes não se dispor a ser bênção. Amém, amados? Ignorem muito aquelas pessoas que pregam uma prosperidade que não é prosperidade, é charlatanismo, é roubalheira, é comércio da fé. Mas também ignoro, Léo, aquele tipo de igreja que não compreende que o crente é chamado para abençoar, e automaticamente ele será um crente abençoado. Agora ele tem que abençoar não para a sua vanglória, ele não tem que se abençoar simplesmente por abençoar, mas ele tem que abençoar para ser glória para o Senhor, ser bênção para o Senhor. E nesse estado de ser bênção, automaticamente ele vai dar prioridade ao Senhor. Amém? E quando ele abençoa, ele não toca trombeta que está abençoando, ele joga a semente. Você já observou, quando eu era moleque, ia plantar uma semente, irmã Edmilson, eu plantava o pé de feijão todo dia, cutucar, saber se o pé de feijão estava nascendo. Quem solta uma semente tem que esquecer que aquela semente foi plantada. E o que a semente faz? O que ela acontece quando você planta ela? Ela morre.
Está plantando alguma coisa? Para você saber não bota no Facebook que está ajudando alguém, não. Não grite nos 4 cantos de cima, não. Plante a semente, esqueça a semente. E a semente, no tempo certo, ela vai germinar. Ela vai morrer. Mas quando ela morrer, ela vai surgir daquela semente uma planta. E essa planta vai crescer, vai enraizar. E no tempo oportuno, ela vai frutificar. Eu não sei se você está na época do plantar, mas tudo que nós plantamos, nós vamos colher. A vida por si só é a lei da semeadura, de forma geral. Amém, amados? Semeiam muito e colhe pouco. E aí ele prossegue, olha o verso 9. Vocês esperam muito e veio pouco. Diga comigo, semeia muito e colhe pouco. Esperam muito e vem o pouco. Se ficar só aqui, ainda era bom. Mas olha o que é que diz o prosseguimento. O verso 9, Romário, por favor. Vamos lá. Emprestasse muito, mas veio o quê? Pouco. O pouco, quando levares para casa, eu dissipei como um vento, como um sopro, ou como um vento. Escute bem, ele só semeastes pouco e veio o quê? Semeaste muito e veio pouco, não é isso? Esperastes muito e veio pouco. Esse pouco que você ainda recolheu, eu vou fazer o quê? Dá só um sopro, e esse sopro vai embora, com o pouco que você tem. É como Deus disse, eu não vou nem fazer outra coisa, eu vou só soprar. Você já observou por que ele usou essa palavra sopro? Porque sopro é uma coisa, quando você sopra uma poeira, você não pode soprar uma pedra. Você não vai soprar uma coisa pesada, você vai soprar uma coisa insignificante, não é isso? Essa coisa que você acha que é, esse emprego de estabilidade, essa aposentadoria, esse dinheiro que eu tenho, meu querido, se Deus quiser, acaba. Qualquer um da gente que tiver estabilidade, um filho só, pode consumir o dinheiro de uma geração, sabia disso? Ou não? Eu dizia a uma pessoa hoje, cada um da gente tem que ter um sonho. E ele disse que parte do dinheiro que ele tinha está embora no CA. A gente tem só sopro. Diga, eu, Zé Maria, Carol, Cássio, só tem sopro. Estabilidade tem do lado de cima. Amém? Nunca se acha com estabilidade nenhuma, porque é apenas sopro. A própria vida é um sopro. Tiago diz, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece pelo um pouco e depois se desvanece. Amém? Portanto, eu encorajo você a não confiar no teu sopro. O sopro pode ser o carro, a casa própria, o emprego. Não, depende de Deus. Quem tem é sopro, quem não tem é o sopro da mesma forma, porque solidez só na mão daquele lá de cima. Ele me ensinou nessa pandemia, porque eu dizia a ele, Senhor, porta fechada, né? A igreja central sem entrar um centavo, como é que eu vou pagar as contas? E o cartão? Passa lá a ver de vista, perder de vista, né? Aí Deus diz, vou mostrar a você, porta fechada, eu abrindo porta, quando não se tem porta. Mostrou para mim, mostrou para vocês, para essa igreja, que Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Amém, amados? Portanto, nunca esqueça que esse sopro aí, que você acha que é tão estabilidade, não tem nenhuma. Nós dependemos dEle, porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Amém, amados? Segunda verdade, quando o priorizamos, estamos dando a glória devida. Aí, se você analisar o verso 7, pensando de uma perspectiva anterior ao verso que a gente estava lendo 9, ele diz assim, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo,
e dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vamos repetir? Diga: dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. É por aí que a gente tem que fazer as coisas para a glória de Deus, fazer as coisas que venham resultar na glória do Senhor, não fazer as coisas para exibição própria, amém? Não fazer as coisas como a gente pregou ontem na escola bíblica acerca do orgulhoso. O orgulhoso por si só, ele quer estar nos holofotes, ele quer estar nas câmeras, ele quer estar de visibilidade. João Batista, o maior de todos os profetas, disse: importa que ele cresça, que eu diminua, desapareça. O que tem que aparecer aqui é o que merece glória. O que tem que aparecer é o que é dono de toda honra e toda glória. O que tem a aparecer é o que é grande, porque todos nós somos pequenos. Nunca esqueça o que você tem, o que você é. Diga eu, o que tenho e o que sou, não passo de sopro. E se Deus quiser, ó, se acaba tudo. Até o fôlego de vida, né? Esse corpo que você diz é esbelto, é bonito, é só ele trazer assim, ele fazer, traga de volta. Aí o corpinho bonito, ninguém quer 24 horas dentro de casa não, fedendo já, vamos enterrar logo. Eu quero dizer a você, nós dependemos dele. Sabe por que você está vivo e viva? Porque Deus tem mantido você. E sabe quando você vai partir? Quando Ele designar que Ele diz, vou partir. Porque nós dependemos de Deus. Chega de ansiedade, chega de inquietação, chega disso, daquilo. É Deus que designou, meu querido. Eu dependo dEle. Estou dependendo do sopro dEle, da ação dEle, do manifestar dEle, da provisão dEle. Ele, simplesmente Ele, é digno de glória. Por isso Ele suba ao monte, traga madeira, erga, faça a obra. E nisso assim estaremos o quê? Priorizando e glorificando a Deus. Eu preciso em vida, em ação, glorificar o nome do Senhor. Amém, amados? Terceiro e último ponto. Estamos em busca de dar prioridade a Deus ou às nossas próprias prioridades? E aí eu queria fazer essa interrogação com vocês. O que é que eu tenho priorizado? Os meus sonhos ou buscado me enquadrar nos sonhos de Deus? E é necessário nós perguntarmos isso e ao mesmo tempo fazermos como fez o profeta, diz no verso 9: vocês esperam muito e colhe pouco. Esse pouco, quando se levantar, quando levares para casa, melhor dizendo, eu dissiparei como um sonho, como um sopro, melhor dizendo. Aí ele faz uma pergunta: por que eu soprarei como vento? Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Aí ele mesmo responde: porque o meu templo permanece em ruína, enquanto cada um de vocês corre a causa da sua própria casa. Quando ele diz aqui, olha, por que eu vou soprar o pouco? O pouco, vocês estão colhendo, plantando muito e vão o quê? Colher o quê? Pouco. Vamos lá, planta muito e colhe pouco. O pouco que recolher e levar para casa, eu vou fazer o quê? Soprar. Mas Senhor, por que tu vai soprar? Ele mesmo responde, né? Porque o meu templo permanece em ruína. É como ele dissesse: por que eu vou soprar? Porque vocês não têm me priorizado. Por que eu vou soprar? Porque vocês, crentes, igreja, não têm me glorificado. Se você quer se manter, de fato, na bênção, nunca esqueça, prioriza o Senhor. Não é priorizar meramente a obra de Deus, mas sobretudo o Deus da obra. Você sabia disso? Tem crente que tenta priorizar religiosamente a igreja, mas ele não tem comunhão com Deus, ele não tem experiência com Deus, ele não tem proximidade com Deus, ele não tem harmonia com Deus. Quando eu priorizo, antes de eu fazer qualquer coisa aos olhos dos homens, eu procuro fazer aos olhos do Senhor.
E aos olhos do Senhor é uma coisa que eu faço no oculto. Amém? O que eu faço na minha vida íntima é Deus que sabe. O que tem no meu pensamento, no teu, é Deus que sonda. Portanto, faça, mas faça para a glória dEle. Amém? Que o que deve ser glorificado simplesmente é Ele. Portanto, Ele diz, olha, por que eu vou soprar o pouco? Porque o meu tempo, o quê? O meu templo está o que? Permanece em ruína, enquanto cada um de vocês corre a causa da sua própria casa. Cada um busca os seus próprios interesses. Nós, por natureza, irmãos, e aí eu encerro com isso, somos por natureza, Joninha, ególatras, egoístas. Nós somos egoístas. Se esse tempo estiver caindo aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar salvar a minha vida. Ou não? Ah, está caindo o tempo. Não, eu vou pular logo na primeira janela que tiver. O cabo diz, não consigo pular enquanto um boi bravo não chega dentro da igreja, né? Eu só quero dizer uma coisa, vamos sacrificar o nosso ego, o nosso egoísmo. Senhor, não é eu, és tu. Jesus diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Eu tenho que procurar saber como está a dor do outro a partir da minha própria dor. Sabe por que a gente não ajuda as pessoas? Porque a gente não tem compaixão das pessoas. A gente não se sensibiliza com a dor do outro como fosse nossa dor. E eu preciso chorar a dor do outro como fosse minha própria dor. Amém? Isso é priorizar Deus. Quando você for trazer, que deveria trazer hoje o quilo de alimento, e se você come arroz Rampinelli, que segundo alguns está muito caro, né? Agora, você traga Rampinelli. Se você come Rampinelli, irmã Nalva, traga Rampinelli. Se você na EUS come o feijão 1, não traga feijão de 4 categorias, traga o que você come. É assim que o crente tem que fazer. É assim que eu tenho que priorizar o Senhor. É assim que eu devo, de fato, com a medida com que, de fato, eu gostaria de medir, ser medido, eu devo o quê? Medir o outro. É isso que a essência do reino manda fazer. Amém? E é isso que, de fato, eu e você tem que fazer. Em vida, em ações, priorizarmos ao Senhor. Encerro, portanto, dizendo, olha, dar prioridade a Deus é reconhecer a nossa incapacidade de sermos servos de criatura, enquanto Ele sempre e eternamente é o Senhor digno de ser honrado. Vamos repetir juntos? Dar prioridade a Deus. Vamos lá? Dar prioridade a Deus é reconhecer nossa incapacidade de sermos servos e criatura, enquanto Ele sempre e eternamente é o Senhor digno de ser honrado. Quando eu priorizo, eu reconheço a soberania, o senhorio de Cristo. Vamos nos colocar de pé. Queria que Léo viesse louvar o Senhor com o hino. Amém, Léo? Feche seus olhos. Vamos dizer a Deus. Vamos dizer a Deus que nós precisamos verdadeiramente de dar prioridade a Ele. Vamos dizer a Deus que a gente precisa chegar diante dEle não com interesse. Amém? Feche seus olhos e veja onde é que você está sendo interesseiro. Veja onde é que você deveria dar a glória e não está dando essa glória. E que o Espírito possa cativar a sua mente nessa hora. E você possa se doar para Ele. E você verdadeiramente pode dizer, Deus, eu quero sentir a dor do meu irmão. Eu quero sentir a dor do que está do outro lado, que está sofrendo. Porque essa gangorra poderia ser invertida. Você dá para entender isso? Você poderia estar no lugar dele lá, numa cama, no leito, numa depressão, numa angústia.
Você deveria talvez estar recebendo, enquanto a Bíblia diz: mais bem-aventurado é o quê? É dar do que receber. O meu sonho é que as cestas básicas que foram resgatadas nessa igreja, que nenhuma fique nessa igreja. Vocês digam amém? O meu sonho é que nenhum crente dessa igreja necessite dizer: eu preciso de uma cesta básica. Eu quero que os crentes dessa igreja não dê 1 quilo de alimento. Eu, Zé Maria, quero doar não só 1 quilo, eu queria doar uma cesta básica. Eu não queria receber, eu queria abençoar. Eu não queria ser abençoado, eu queria ser um abençoador, um canal. Você crê nisso que Deus pode fazer na tua vida? Amém?